Do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há 28 anos. Esse que é o melhor ou pior podcast das redes sociais, né? Mas a gente capricha trazendo só gente boa, gente de primeira. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Heber Campos Júnior, pastor presbiteriano, professor, escritor, casado com a Nathalie e pai da Bianca, do Samuel e da Nicole. Heber, prazerzão ter você aqui. Obrigado. Sua saudação aí pro povo. Então, primeiramente, obrigado por me convidar, me ter aqui no programa. Graça e paz para os nossos ouvintes, que Deus abençoe vocês acompanhando essa programação e também sendo edificados com bom conteúdo. Tá bom, antes da gente entrar aqui no bate-papo, eu queria falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. A Tenda Criativa é uma agência cristã especializada em marketing digital. Se você é um empresário, quer alavancar o seu negócio, se você é pastor de igreja e quer fazer um trabalho bem feito das transmissões da sua igreja, então procure esse pessoal aqui da Tenda Criativa. Também Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Atua no mercado há mais de 20 anos. Eles atendem empresas, comércio, prestadores de serviço. E, por fim, a nossa querida Onibig Media, que é uma empresa de desenvolvimento de criadores de conteúdo. Essa empresa é uma das melhores empresas do Brasil hoje, a sede fica em Belo Horizonte, é uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Então você, cabeção, você acha que você entende? Não, você não entende. Tem um pessoal que faz toda essa leitura da linguagem, dos conteúdos. Então, esse pessoal é muito bom. E eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas com o seu público. Então, Onibig Media, lá de BH. Seja você também um patrocinador aqui, dê visibilidade à sua empresa e apoie o nosso trabalho. Tá bom? Pastor Heber, conta um pouquinho da sua história aí. Você que é um pastor hoje, professor, escritor, né, uma pessoa muito querida, muito respeitada, muito admirada no nosso meio presbiteriano e fora também. Conta um pouquinho da sua história, porque tá bom. A turma gosta de saber da vida dos outros. Né? Isso, gosta mesmo, Breno. Então, eu sou, para quem não me conhece bem, eu sou filho de pastor. O senhor conhece meu pai. Sim. Fui criado, então, no Evangelho. Nasci, meu pai já era um ministro ordenado, eu sou o filho mais velho. Sim. Tenho outros dois irmãos mais novos que eu. E, criado nesse ambiente, foi fácil enxergar o ministério como algo positivo, algo que eu almejava um dia exercer. Certo. Então, quando eu me apresentei para ser pastor, a primeira coisa que disseram é por causa do seu pai. Isto é, seu pai se tornou um grande professor e que você quer ser igual. Inclusive, as pessoas me desanimaram com respeito a ir para o ministério. Eu me lembro, eu gosto de contar essa história para mostrar que a gente, quando Deus quer a gente, Ele coloca mesmo com adversidades, né? Quando eu fui me apresentar para o presbitério, eu não tive uma boa aceitação, e não por minha causa. Eu era novo, eu não tinha um histórico muito longo na igreja, mas eu acho que havia aquela coisa assim de o Heber Júnior está pensando nisso por causa do pai dele, né? Então, assim, Deus, pela graça dele, abriu as portas, estudei, me tornei pastor. Hoje eu estou completando no próximo mês 25 anos de ordenado. Opa. Então, eu já pastoreei bastante. Tive chance de estudar teologia depois do bacharelado, então mestrado, doutorado. Hoje eu ensino em duas escolas. O principal lugar é no centro de pós-graduação, Andrew Jumper, que é onde a gente está treinando pastores no aperfeiçoamento do seu trabalho pastoral. E no seminário JMC, onde eu contribuo na formação de futuros pastores presbiterianos. Mas eu gosto de pastorear, eu sou um pastor, então estou cuidando de uma igreja lá em Santo André, onde eu tenho o privilégio de pastorear há 5 anos. Estou no meu 5º ano lá. Então essas são as minhas atividades profissionais, o senhor já falou da minha família, acho que isso aí resume um pouquinho. A Nathalie, ela e vocês estão sempre juntos aí, fazendo palestra para casais, né? Já fizemos pouquinho, não muito não, né? Mas a gente já participou, por exemplo, no evento aqui da Igreja de Pinheiros, no Impacto, a gente falou juntos, foi bem legal, os meninos convidaram a gente e deram uma ideia de a gente fazer alguma coisa junto, e nós falamos juntos, foi bem bacana. A Nathalie tem se tornado há pouco tempo uma pessoa acessada por outras mulheres para pensar um pouquinho sobre vida cristã, feminilidade bíblica, e acho que
que Deus tem me dado essa alegria de ver uma mulher madura compartilhar desse crescimento. Eu acho também. Eu acho que nós precisamos, né, dessas referências, principalmente para mostrar a falsidade desses conceitos feministas, né? Nós vamos ter um evento aqui amanhã mesmo da Editora Fiel, onde nós teremos 3 irmãs aí falando sobre essa questão da mulher, do emprego, da vida cristã, do matrimônio, etc. Inclusive, uma delas eu conheço muito bem, porque é minha irmã. Então, você já sabe da confusão aí, né? Isso. Então, já tem aí mais de 600 mulheres inscritas, então vai ser uma noite feminina aí, vai ser uma benção. Legal. Você, né, na sua experiência ministerial, você já também, além de trabalhar com igrejas, você tem se dedicado você tem um chamado, né? Deus, isso aí é notório, né? Eu reconheço e eu vejo que há muitas pessoas que querem a carreira acadêmica, querem exercer o ensino, mas às vezes não tem o dom. Né? E a gente vê em você isso, né? Não somente esse lado pastoral, mas também o lado acadêmico. Como é que você avalia hoje essa questão da formação dentro da nossa denominação? Hoje, como é que está o ensino teológico no Brasil? Como é que você vê isso? Reverendo, o ensino teológico ele sempre tem áreas em que ele pode melhorar. Mas o fato da gente estar mais voltado para ensino hoje mostra, em alguma medida, o nosso avanço no desejo de ter melhor formação. Certo. Por exemplo, o senhor é pastor há bastante tempo. Certo. O senhor se lembra de um tempo em que era mais comum ainda pastores sem formação se tornando pastores. Certo. De todas as denominações, e não diferente da IPB. Embora na IPB tenha havido um histórico mais forte de formação teológica, o senhor já se deparou com muitos irmãos de outras denominações que o cara falou bonito, impõe a mão e ele é pastor, não é? Certo. Então, assim, eu acho que isso tem mudado, e isso tem mudado não só dentro da igreja presbiteriana, tem mudado de maneira geral. Hoje você encontra muito pentecostal que estudou teologia, que em tempos, né, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha. Eu acho que isso é um despertar positivo, só que eu costumo dizer o seguinte, reverendo, só o fato de estudar teologia não significa que seja bom. Porque que teologia você está estudando? Como é que ela te leva à prática cristã, à adoração do Senhor? Então, eu não me considero um acadêmico do jeito que eu conheci acadêmicos lá fora. Eu conheci acadêmicos que são extremamente desconectados da vida eclesiástica. Certo. E eu não procuro ensinar de maneira desconectada da vida eclesiástica. E é por isso que eu gosto do meu envolvimento. Eu não sou pastor de tempo integral, como muitos que nos ouvem são, o senhor mas eu gosto de pastorear porque eu quero fazer essa conexão. Então eu acho muito saudável que as pessoas estejam interessadas em estudar mais. Certo. Mas eu não quero também dar a impressão de que qualquer curso de teologia é bom. O importante é estudar teologia. Não, que teologia você está estudando? Certo. Não, eu entendo que e até o pessoal acha que eu sou contra. Não, eu não fiz uma formação, até por orientação do reverendo Boanés Ribeiro, na época, ele dizia: Arival, faça a sua formação na universidade. Né? Você já tem... E eu fiz meu mestrado, doutorado, fiz no Mackenzie e fiz na PUC. Mas eu sou um grande incentivador, todos que trabalham comigo aqui são incentivados a fazer os cursos de pós-graduação. Agora, com o foco de usar esse conhecimento no ministério. Sim. Não é o título pelo título, né? Não é você ter uma carreira acadêmica. E eu acho que também que há pessoas que têm um chamado de Deus especificamente para isso, né? Você, o reverendo Augustus e outros aí que a gente vê que realmente tem um chamado, Isso não estou dizendo que você não tem um chamado pastoral, mas não é para todo mundo. Eu entendo. Eu me lembro que eu dei aula no seminário lá do Norte durante 8 anos. O Augusto foi o reitor, o reverendo Edigés, tinha outros lá. Mas eu fiz para tapar buraco, entendeu? Eu usava as apostilas do Herbert, os apontamentos lá do Augusto e tudo, mas eu via que eu acho que tem pessoas, de fato, que têm... Agora, uma questão que eu vejo, e aqui estou compartilhando como pastor mais experiente. Sim. Na minha época, quando nós nos formamos, inclusive lá o Augusto participou e outros que estão hoje servindo a igreja, Paulo Anglada e um monte de cara que tem a paixão também pelo estudo, pela profundidade, pelo compromisso com a palavra de Deus. Mas
de uma certa forma, houve um arrefecimento do ponto de vista assim, missionário, pastoral. Né? Eu vejo você que é um dos sobreviventes aí, que você gosta de gente, gosta de igreja. Você é um cara que está pesquisando lá, escrevendo, mas ao mesmo tempo você tem aquele coração pastoral. Você acha que essa avaliação, por exemplo, é uma avaliação injusta? Porque o que eu vejo, eu digo principalmente na nossa IPB, os professores não tinham muito conhecimento, sim, mas eles tinham uma influência ministerial. Uhum. Eu me lembro a minha formação teológica, por exemplo, lá, era o reverendo Gerson Gouveia, as apostilhas mimeografadas, a gente lia Calvino e Berkoff em espanhol, tinha que fazer o resumo de tudo. Isso mesmo, reverendo, isso mesmo. E a gente sofria pra caramba, mas aí tinha aquele contato pastoral, né? Uhum. Como é que você vê isso? Você acha Reverendo, que... Eu acho que nós somos, inevitavelmente, impactados por essa geração midiática. Veja como a gente está aproveitando de um recurso. Nós estamos gravando aqui um podcast que vai ser visto por gente que está do outro lado do Brasil e que tem grande admiração pelo senhor, pelo trabalho da Igreja de Pinheiros, mas não está vendo ministerialmente como a coisa acontece. Isso, inevitavelmente, cria nos meninos o desejo de, às vezes, serem influentes pelas mídias, serem influentes pelos recursos que hoje impactam. E hoje tem acesso a muita coisa de formação teológica, tem bons livros saindo que antigamente não tinha. Não tinha. Então, assim, tem um ponto positivo, mas também sempre oferece perigos. Certo. Eu acho que isso é verdadeiro lá atrás. Ó, quer ver? Ó, vamos falar de, francamente, sem saudosismo. Certo. Se lá atrás tinham coisas boas que o senhor lembra e conhece bem, também havia uma ignorância com respeito a vários marcos da nossa identidade. Certo. Por exemplo, eu cansei de ouvir história de gente que acha que o Westminster é uma pessoa. Então, assim, isso dentro da igreja presbiteriana. Certo, entendeu? certo. É que eu já ouvi gente falando assim, né? Isso é só para mostrar, assim, que referências da nossa ignorância sobre a nossa identidade. Por que a gente crê desse jeito? Por que a gente defende assim? Qual é a nossa identidade? Né? Então, eu sinto que a gente tem ganhos e perdas. Então, muita coisa boa sendo disponibilizada, sim, e graças a Deus por isso. Mas isso traz também tentações. Se você é tentado a sempre ter a melhor preparação possível, não ter contato com gente, aí o estudo te tira de junto de pessoas. Isso. Então a gente tem que equilibrar isso. Certo. Né? Tá certo. Entende? Entendi. Do ponto de vista de... Você também está escrevendo. Eu sei que isso aí para você deve ser madrugada e... Muitas vezes, reverendo. Renúncia de lazer. Isso mesmo. Férias, a esposa reclamando e você no computador. Como é que você vê? Eu acho que você falou aí, e você tem um envolvimento muito... Além de escritor, eu vejo que você tem assim, acesso não somente à casa editora, à Fiel. Como é que você vê hoje essa questão da produção literária, teológica no Brasil? Eu acho que nós estamos vivendo num tempo em que a minha geração já usufrui, e o senhor é um exemplo disso, usufrui de uma coisa que os nossos professores não tiveram. Quantos dos seus professores publicaram livros em português? Pouco, mínimo. Né? O meu também. Eu tinha professores, reverendo, que diziam para mim assim, Heber Júnior, tem muita coisa boa já, não vou publicar não. Sei. Lembra do reverendo João Alves? Sei. João Alves não queria escrever nada, porque dizia assim, já tem muita coisa boa. Já está na glória, está com o Senhor. Mas quer dizer, aquela mentalidade de que eu não tenho nada a contribuir. Mas era um homem competente, um homem inteligente. Eu me lembro do pastor aqui de Campinas, muito completo, o Adi Salum, né? Acho que ele publicou um livro de teologia recentemente. Isso, final da vida. Reverendo Adi demorou um tempão, é isso mesmo. Olha que mudança de geração. O senhor já tem vários livros. Eu estou tendo oportunidade de publicar também, um pouco, e isso mostra que a nossa geração já está sendo empurrada, no bom sentido, pela geração anterior. A geração do meu pai, por exemplo, já é uma geração que demorou a publicar. Meu pai quebrou paradigmas. Ele foi publicar o primeiro livro dele com 51 anos de idade. Eu me lembro... 51, pensa bem, 51, vereador. Foi o primeiro livro dele. Eu me lembro quando ele foi lá em Recife, eu era pastor em Olinda, e eu recebi ele e o André Jumper. E ele já estava lá, acho que vocês já estavam morando lá, ele fazendo a formação, ele dizia, Arival, eu tive que aprender inglês agora com mais de 40 anos, né? É isso mesmo, ele tive raça. Na raça e tal... Mas eu vi ali também, aquilo tudo foi uma ideia do reverendo Boné, junto com aquela preocupação também de preparar pessoas lá
para, ao invés dos... Porque muitos pastores iam para os Estados Unidos, lá se desviavam, se envolviam com a educação liberal. Então, a ideia era montar esse centro aqui para dar essa formação acadêmica de qualidade. E seu pai foi um dos precursores, né? Foi um dos primeiros, depois foi o Augusto. E hoje, eu acho que, do ponto de vista de formação teológica, a IPB foi muito beneficiada com esse projeto, né, do Centro de Pós-Graduação. Uhum. Agora, você hoje milita tanto, eu diria na educação continuada, no pós-graduação, mas também no seminário. Como é que você vê essa questão da vocação pastoral hoje? Uhum. Como é que você vê essa moçada, essa meninada aí, e você tem contato? Será que a igreja está precisando de uma campanha de vocação? Alguma coisa que a gente pudesse... Porque eu tenho observado que os meninos, quando eles saem do seminário, eles já estão preocupados em fazer o mestrado, o doutorado, né? E às vezes não quer o contato com a igreja. Como é que você vê isso? Eu acho que o fazer o mestrado é parte de uma geração em que educação continuada é quase que mandatória. Certo. Por exemplo, o senhor conversa com qualquer pessoa, mesmo fora da área de teologia, conversa com qualquer ovelha sua que está saindo da faculdade. Certo. Não vai demorar muito para ele dizer assim, reverendo, tem que fazer um MBA. Certo. Porque o mundo empresarial exige isso. Sim. Então, assim, existe uma expectativa de que a formação continuada, ela quase que é mandatória. Certo. Quando deveria ser uma opcional, ela virou assim, eu tenho que fazer para me atualizar e tal. Então, assim, eu ensino no bacharelado também, e eu vejo quase todos os alunos que eu dou aula, eu posso dizer isso de experiência, eles estão envolvidos com a igreja e eles querem ser pastores de igreja. Certo. O serem fazer mestrado e doutorado brilha os olhos de alguns. Certo. Mas eu não diria que é da maioria, não. Tá. Agora, o que eles querem é ser pastores de igreja. Agora, em relação a isso, acho que a grande luta é a gente ensiná-los a entender como é que a formação está ligada com o trabalho da igreja. Certo. E como eles devem servir a igreja onde quer que sejam colocados. Acho que nós dois moramos nessa megalópole, reverendo, que atrai muita gente porque tem muitos benefícios vir para cá e às vezes as pessoas não querem estar no cantinho, ali, acolá, tal. Então, quem ama a igreja de Cristo tem que estar disposto a servir, mesmo em lugares distantes. Então, para dar um exemplo bem concreto para os nossos ouvintes, olha só, acabei de vir, eu lhe disse isso antes da gente começar a gravar, acabei de vir de 2 aulas lá no seminário JMC. Eu dou aula de teologia sistemática. Certo. Mas hoje, dando aula de antropologia, a minha aula quase inteira foi voltada para como é que a gente cuida de pessoas no aconselhamento. Como é que a gente lida com o pecado e mostra para eles o problema do pecado. O que eu estou tentando fazer lá enquanto professor? É mostrar que conhecer essa teologia bem, ela ajuda muito no nosso cuidado de pessoas, de gente. E não é assim, só conhecimento teórico. É no cuidado de pessoas. Como é que eu trato de pessoas que estão sendo enganadas pelo pecado e estão enredadas nesse caminho ruim? Então, eu acho que a formação tem que ser direcionada para o cuidado pastoral. É isso que eu estou formando. Eu estou formando pastores. E não teólogos no sentido com T maiúsculo. Mas eu quero que eles conheçam a doutrina, ela é prática. Certo. E segundo, que eles têm que amar a igreja de Cristo onde quer que ela esteja. Certo. E tendo um chamado para um determinado local, ir para lá. Então eu estou falando dessas duas coisas porque eu acho que elas fazem bem. E eu vejo que a maioria dos meninos, pelo menos de boca, certo, dizem que eles querem isso. Se na prática eles vão ser ou não, aí a gente tem que esperar para ver. Mas de boca eles dizem que querem ser pastores onde o Senhor abrir portas. Nós temos o privilégio, né, de fazer parte de uma denominação que tem pelo menos 2 características fundamentais, que é a questão da confessionalidade e aspecto conciliar, né? O aspecto conciliar tira o foco da figura individual. Nós não nos reunimos em torno de pessoas, mas de doutrinas da palavra. E vem aí a questão da confessionalidade, né? Sim. Que eu acho que isso aqui é muito importante. Como é que você vê? O que você entenderia? Porque tem muita gente hoje que não está entendendo bem o que é a confessionalidade.
Explica para nós aí, você que é um teólogo confessional. Eu gosto de usar uma ilustração do mundo educacional. Certo. Na lei de diretrizes e bases, né, do Ministério da Educação, existem lá as escolas confessionais, em distinção de escolas públicas e particulares e tal. O que são as escolas confessionais? De acordo com a nossa lei de diretrizes e bases, LDB, são as escolas que professam um vínculo religioso, elas têm uma visão de mundo explicitada. O que eu costumo dizer, eu gosto de usar essa ilustração, é dizer assim, na verdade todas as escolas são confessionais, reverendo, só que só as confessionais explicitam. Certo. Porque todo mundo tem uma confissão. Quando você vai ensinar, você tem uma visão da vida, do mundo, coisa que você crê. Não existe educação neutra. Não existe, reverendo. Exatamente. E por conta disso, na verdade, os confessionais são os únicos honestos que dizem assim o que a gente crê de antemão. Certo. Então, aplicando isso para a vida da igreja, é o seguinte: os nossos irmãos que são de igrejas independentes, que não estão acostumados à confessionalidade, tem que explicar para eles o porquê que é importante a confessionalidade. Quando a gente explicita o que a gente crê, quando a gente coloca num papel, existe um documento que nós assinamos juntos, a vantagem disso, isso aqui não é Bíblia. Isso aqui é apenas a maneira como a gente aborda as escrituras. É a exposição, né? A nossa exposição doutrinária. Exatamente. A regra de fé é a palavra. Isso. Mas a vantagem de ter esse documento é que a gente tem um referencial sobre como é que a gente está lendo as escrituras. Certo. E aí, esse referencial não vira a minha pessoa. O que acontece em igrejas que são muito personalistas, como o senhor bem disse que o aspecto conciliar ele quebra com esse personalismo. É o movimento místico, né? É místico. É tudo em torno da pessoa. O cara cai, a igreja cai também. Fecha. Exatamente. Se ele fala que é A, todo mundo diz que é A, porque o Espírito falou com ele, é A. Não, agora é B, irmãos. Não, se ele falou que é B, então agora é B. Então, assim, ele vira a referência. E quando alguém vira a referência, essa pessoa não tem como ser avaliada, porque não tem nada externo. A confessionalidade ajuda a gente a avaliar uns aos outros e confrontar uns aos outros de acordo com a verdade. É nesse sentido que ela ajuda a gente. Né? Esse é um dos pontos importantes. Sim. Você sabe que está havendo hoje uma migração muito grande, talvez pelo acesso à informação através das redes sociais, trabalho que é feito por alguns pastores, né? E por algumas igrejas também, pregando exposição bíblica. Está havendo um movimento migratório de igrejas neopentecostais, pentecostais, CCB e tudo, para as igrejas históricas. Né? Como é que você vê esse movimento? Eu não sei, e eu estou falando aqui realmente de ignorância, eu não sei se estão indo de maneira maciça para as igrejas históricas. Sei. Eu sei que estão indo para as igrejas que são fortes na pregação da palavra. Sei. E nem todas as históricas são. Sei. Então, assim, por que tem crescido o movimento reformado? Porque há muito tempo ele enfatiza a importância de expor as escrituras, de ensinar doutrina enquanto se prega, que doutrina é uma coisa para ser odiada, é para ser amada, porque a gente louva um Deus que a gente conhece. Então, assim, essa migração que eu sei que acontece para com igrejas reformadas, eu não sei dizer se isso acontece maciçamente para todas as igrejas históricas, porque eu não vejo, por exemplo, reverendo, um crescimento de igrejas metodistas na mesma proporção. Ela é uma igreja histórica, mas ela não cresce. Igrejas luteranas, que é uma igreja histórica, mas não cresce nessa proporção. Mas também, de uma certa forma... Concordo, mas percebe como não faz sentido sair do neopentecostalismo e ir para uma igreja histórica. Liberal. Faz sentido, exato, faz sentido sair do neopentecostalismo uma igreja bíblica. E uma igreja que tem zelo por pregar as escrituras. Não sei se você concorda comigo, tanto o pentecostalismo e o liberalismo, eles se encontram lá porque eles saem da palavra. E ambos, na verdade, tem um ponto de contato que pouca gente explicita, que ambos são voltados para a experiência humana. Certo. O liberalismo também. Sim. O liberalismo também é voltado para a experiência humana, como o pentecostal. Então é péssimo quando alguém sai desse ambiente e vai para o outro. Certo. Descamba no outro lado. Só que um lado acadêmico do experiencialismo. Entendeu? O liberalismo oferece isso. Agora, uma coisa que eu sou reformado, eu sou já da 4ª geração de presbiteriano. Os meus avós se converteram lá no interior da Bahia. O Alexandre Rizzi, que foi o missionário que andava a cavalo, lá meu pai o ajudou e tudo. E eu tenho uma história na igreja presbiteriana. Nós somos, eu diria assim, herdeiros dessa reforma maravilhosa. Agora, quando se coloca a ênfase, por exemplo, em pessoas, em personagens históricos, ao invés de colocar o foco na palavra,
Porque tem muita gente, eu fico preocupado porque tem hoje uns reformados de internet, né? Eu perguntei para um cara, ele disse, eu sou reformado, mas o que é que você leu, Lugero? Ele falou, eu não leio, eu só assisto vídeo. Eu falei, então Deus errou em ter dado a Bíblia para a gente, devia ter dado um celular com vídeo, né? Então a nossa herança reformada ela está muito fundamentada no ensino da palavra, na reflexão. E algo que produz um amor a Deus, desde Deuteronômio capítulo 6. Né? Isso mesmo. Todo conhecimento tem que se transformar em relacionamento profundo com Deus. Você vê hoje algum extremo nesse aspecto? Assim, você tem essa leitura também ou não? Olha, existe às vezes um apreço muito grande por certos teólogos, como se a gente só aprendesse com eles. Certo. E eu acho que isso não é bom. Quando digo assim, Deus fala comigo através do Reverendo Hernandes. Quer dizer, se não for o Reverendo Hernandes, Deus não fala comigo. Você é fã-clube, né? Não é então, exato. O que a gente tem que reconhecer é a multiforme graça de Deus. Certo. É como é que Deus fala com a gente através de diferentes servos dele. E louvado seja ele por isso. Certo. Agora, todos eles têm que mostrar um profundo conhecimento, um estudo zeloso para extrair as riquezas da Escritura. Como é gostoso, reverendo, quando um membro da igreja ouve alguém pregar e ele fala assim, gente, eu já tinha lido essa parte, mas eu nunca tinha notado isso aí. Isso mostra, e não é invenção da nossa cabeça, se é realmente o que está nas Escrituras, isso mostra que tem muita riqueza lá para a gente compartilhar com o nosso povo. Sim. E quando eles passam a amar as Escrituras, então a gente está fazendo nosso trabalho direitinho. Sim. Quando eles passam a focar em pessoas antes do que na Escritura, a gente está desvirtuando. Nós tivemos uma experiência aqui na igreja de Pinheiros, alguns anos atrás, que havia uma proposta de fechar a escola dominical, né, aos domingos, acabar com a escola dominical. E eu fui contra, junto com um grupo, e nós começamos a fazer a escola dominical tendo como currículo somente a Bíblia. Então, os nossos adolescentes, o departamento infantil, hoje nós temos uma equipe que produz o material, só Bíblia. O que eu quero saber? Eu quero que uma criança que entra lá com 3 anos e sai aos 11, eu quero que ele saiba da Bíblia? Ele tem que ter um quadro de referência. Isso mesmo. Não é isso? Então, uma coisa que me preocupa, eu digo assim, é que eu vejo muita gente falando, eu sou reformado, eu sou calvinista, mas ele está muito mais preso aos documentos históricos, aos personagens históricos, sem esse compromisso da palavra e de amar a palavra. E aí vem um clima meio belicoso, beligerante, né? As pessoas, se eu discordo de você um ponto, aí já... E a gente sabe que o pensamento reformado, entre os reformadores, tinha discussões lá em pontos. Né? O que você acha disso ou você não vê isso? Não, reverendo, uma das coisas que eu ensino sobre confessionalidade é o seguinte, confessionalidade é como se fosse um retângulo. Dentro desse retângulo a gente ocupa espaços diferentes. O senhor pode estar meio para um canto, eu meio para o outro, tem um outro que está mais no centro, e a gente tem nossas diferenças secundárias. Mas se a gente está dentro dos limites da confessionalidade, nós estamos juntos. Né? Então, por exemplo, eu não posso andar junto com alguém... o senhor está falando do que tem acontecido também lá na igreja onde eu pastorei, chegada de gente de CCB. São ensinados a não ler escritura. Eu não posso chamar gente assim de irmão. Né? Eu não posso, em nome da boa vizinhança, chamar gente que despreza o estudo das escrituras de irmão. Então, existe uma razão pela qual a nossa igreja se posiciona em relação a certas igrejas, que se dizem igrejas, mas que nós consideramos que não são irmãs. Né? Então, por quê? Porque tem um limite que a gente tolera. Questão de batismo também, né? Tem igrejas, tem certas denominações que a gente não reconhece o batismo aqui também. Sim, exatamente. E é por isso que a gente não rebatiza, a gente batiza. Porque a gente crê que ela nunca foi batizada. Isso. E essa questão, por exemplo, de CCB, a gente tem tido experiência aqui. Primeiro, eles não têm, pois Bíblia para eles é desodorante, porque botaram debaixo do braço, e tinha a questão das revelações. Então, essas duas coisas não fazem parte da nossa crença, da nossa confessionalidade. Então, é como se você começasse um processo novo de discipulado reeducação mesmo, reeducação teológica. Com um agravante que eles não têm cultura de escola dominical. Eles gostam, né? Então, mas... Agora, uma pergunta para você. Como é que você vê, por exemplo, essa questão da diferença que a Bíblia coloca e que às vezes a gente confunde?
A Bíblia fala do crente espiritual, do crente maduro, fala do crente fraco e fala do herege. Lá em Romanos capítulo 14, Paulo diz que a gente tem que acolher os débeis na fé. Débeis na fé, isso mesmo. Porque tem muita gente que não conhece a doutrina reformada, ele não professa. O cara é arminiano porque ele não estudou ainda a doutrina da eleição. E a doutrina da eleição não é uma doutrina presbiteriana, é uma doutrina bíblica. Como é que você vê isso? Porque, assim, às vezes, o que eu sinto é que nós, por termos o privilégio de termos essa formação acadêmica boa, de termos uma tradição bíblica reformada, de teologia bíblica, de teologia sistemática, né? Que eu acho que teologia sistemática, para mim, é tudo. Se o cara não gosta de teologia sistemática, ele não gosta da Bíblia. Porque, né? E como é que você vê isso? Às vezes a gente vê esses conflitos, eu não participo, mas eu observo, né? Sim. Se o cara é arminiano, parece que se o cara ele é dispensacionalista, parece que ele está no inferno. Ele não... Eu acho que às vezes falta a nós um pouco de tolerância, porque a gente não distingue, por exemplo, a irmandade dos contornos denominacionais. Por exemplo, se a minha igreja tem uma confissão de fé que diz que para ser um presbiteriano, um pastor, um oficial presbiteriano em especial, ele precisa crer naquelas doutrinas, eu não posso abrir mão dela. Claro. Porque é o que define a minha denominação. Sim. Mas eu tenho irmandade fora da minha denominação. E eu preciso reconhecer isso como expressão da beleza do corpo de Cristo, que às vezes é diversificado. Então, quando a gente não reconhece isso, eu confundo irmandade com alguns contornos denominacionais. Sim. Eu tenho o privilégio, o senhor mesmo estava falando, do meu contato com irmãos de outras denominações, com quem eu já tive a oportunidade de publicar livros, porque eu tenho um bom relacionamento com eles. Sim. Nós temos nossas diferenças pequenas em algumas áreas, doutrinas, mas nós temos muito que nos une. E o fato de termos muito que nos une faz com que a gente tenha proximidade. Inclusive, eu gosto de contar um exemplo legal, que eu acho que os nossos ouvintes precisam saber. Olha só, reverendo. Jonathan Edwards era um congregacional que recebeu com muita admiração um jovem pregador chamado George Whitefield na sua casa. Whitefield saiu da casa dele pedindo a Deus, está no diário do Whitefield, pedindo a Deus uma família igual a de Edwards. Ele era um admirador da Sarah Edwards. E ambos, olha só, um congregacional recebendo um anglicano que depois seria do movimento chamado metodista, né? Na época estava começando. Então, um congregacional tinha muito mais afinidade com esse anglicano do que ele tinha com outros congregacionais dos seus dias, que, né, o atacaram. Sim. E aí, um século depois, um batista chamado Spurgeon vai amar esses dois aqui e vai ter mais afinidade com esses dois do que com outros batistas. Certo. Olha que curioso. 3 pessoas de 3 denominações diferentes e são super próximos um do outro. Isso é uma benção. Eu não vou falar nada porque eu falei que eu sou pentecostal reformado, a turma quase me mata. E o cara pegou... Aí ele deu uma explicação sobre o termo histórico pentecostal, porque o pessoal parece que tem um copyright da Rua Azusa, né? Que pentecostal é aquilo. Eu falei, não, eu estou falando lá de Atos 2, né? Isso, é mais antigo. Eu sou um pentecostal mais antigo, né? E a reforma veio depois. E a reforma foi voltar às origens, é voltar à palavra, né? Então, todo o movimento da reforma, como a gente precisa de uma reforma hoje, que seria voltar novamente para a palavra. Mas você também é um especialista no Jonathan Edwards, né? Você é um estudioso da vida dele. Eu gosto também, já li praticamente uns livros dele. Eu estou lendo e estou entendendo aos poucos aquelas afeições religiosas dele. Isso, muito bom. É muito profundo. É mesmo. Eu sou meio limitado, então fala um pouquinho, porque a gente começou aí, no passado a gente fez uns movimentos, né? De congresso da fé reformada. Agora nós estamos fazendo congresso de avivamento e reforma espiritual. Você foi um dos preletores recente aqui. Sim. Que é justamente trazer de volta aquilo que o Jonathan Edwards sempre defendeu, né? Que é uma piedade com conhecimento bíblico, com inteligência. Porque isso. Ele é muito brilhante. Ele é brilhante, foi reconhecido o grande pensador americano. Quer dizer, como é que a gente junta isso aí, né? Eu acho que ele é um exemplo extraordinário para quebrar com esse paradigma de que você estudar muito esfria o espírito.
por favor, não fala uma besteira dessa, né, Vereno? Você estudar as escrituras e ser profundo nela, você esfria o espírito. Quer dizer, Jonathan Edwards é uma quebra de paradigma, porque ele é um homem reconhecidamente destacado, até ímpios, estudiosos seculares, reconhecem que Edwards é uma pessoa destacada. Ele é considerado a maior mente da América colonial, isto é, do período anterior à independência. Não tem ninguém que tenha a mente brilhante que ele tinha. E, no entanto, é um homem conhecido pela sua piedade. Sim. Muito piedoso. Ele foi dispensado da igreja lá em Boston, mas foi lá pro meio dos índios ali, foi o sucesso dele, a bênção da vida dele, né? Isso. A gente tem procurado publicar algum material dele, mas o que eu acho interessante também é que ele, eu não sei se isso, a nossa denominação, ela nasceu como produto também do avivamento, e ele também, ele motiva as pessoas a orarem por avivamento. Ele promovia reuniões de pastores para pedir a Deus avivamento. Sim, sim. Né? Como é que você vê isso? Porque a nossa igreja já teve uma vertente disso aí, mas um negócio meio mais humano. Assim, muito... Né? Assim, sim. Agora que a gente tem o conhecimento, eu acho que nós temos acesso. Hoje, o cara só pica o fumo se quiser, né? Tem muito material à disposição, né? E já está claro, não existe avivamento verdadeiro fora das doutrinas da graça de Deus. Não existe. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, não vai abençoar um movimento que não esteja fundamentado na Bíblia. Sim. Como é que você vê isso? Você não gosta desse negócio de avivamento? Não. Tem medo de fogo? Deixa eu explicar uma coisa, Vereno. Por que as conversas de avivamento antes eram ruins? Porque eu acho que o modelo que muita gente aprendeu é um modelo de Finney, que é um modelo de fórmula. Fórmula no sentido de ser você faz alguma coisa que vai dar certo. Você bota 7 aqui, ó. passos pro avivamento. Isso. Não, e não funciona assim. Uma das coisas que o Jonathan Edwards ensina pra gente é que isso é surpreendente. Isso. O Lloyd Jones mesmo dizia que queria isso, mas nunca tinha experimentado isso. Sim. Orava por isso, mas nunca tinha experimentado isso. Sim. Prova de que nós somos pessoas que estão na dependência da soberania do nosso Deus. Sim, claro. Agora, uma palavrinha sobre avivamento para os nossos ouvintes não ficarem esperando nada mágico. Certo. Eu costumo dizer assim, que o avivamento, conforme a gente enxerga nas escrituras, momentos assim marcantes na vida do povo de Deus, eles não são um outro tipo de obra do Espírito. Eles são a mesma obra do Espírito derramado de maneira mais abundante. Porque senão a pessoa fica esperando uma mágica que o Espírito nunca fez, Vereno. Eu sei. Isso não é verdade. Eu sei. Isso não é verdade. O que o Espírito faz é o que ele sempre faz na vida da igreja. Só que, por vezes, pela graça dele, ele faz de maneira mais abundante. Se a gente tiver isso em mente, então o nosso coração não pode se frustrar caso o Senhor Deus não queira derramar avivamento, porque ele continua abençoando a sua igreja. Sim. Ele continua abençoando a sua igreja. Sim. Não é? E a gente tem experimentado isso aqui na igreja de Pinheiros, né? Já de uns anos para cá, né, Deus tem feito coisas assim inexplicáveis. Eu diria, só o povo vindo com fome de Bíblia, isso para mim já é uma evidência de avivamento. O cara falou, não, pastor, eu não quero. Se você assistir os nossos cultos aí, não tem... os cultos são assim, né, a atração do pregador nem se fala. Eu e a Hernani com aquelas roupas lá. Então... e a gente não faz nada e a gente vê, né, o mover de Deus. Eu creio assim. Eu creio que é um momento de um transbordar, de uma torrente, né? Mas tudo também dentro da palavra. Entendeu? Por exemplo, se você observar os avivamentos que aconteceram, todos eles ou trouxe o cara para a palavra, trouxe santidade para a igreja, trouxe aumento de temor a Deus, de senso da presença de Deus, né? Tanto na consequência do avivamento, quanto aquilo que produziu o avivamento, né? Você acha que nós estamos precisando de um avivamento hoje na igreja brasileira ou não, evangélica? A gente sempre precisa da graça de Deus, reverenda. E o que eu quero dizer quando eu ensino sobre avivamento é que o Senhor Deus nunca vai deixar o povo fiel a Ele carente da sua graça. Ele pode trazer
um derramar mais efusivo, Sei. ou pode ser um pouco menos. Mas ele nunca vai deixar o seu povo fiel e que busca ele sem a sua graça. Ele promete isso. Certo. Do nosso interior fluirão rios de água viva. É isso aí. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a você e Amém. continuar orando pela sua vida, pelo seu ministério. Amém, Nós temos aqui uma lista de intercessores aí pelos pastores Amém. e pelas igrejas também. E eu queria que você fizesse as considerações finais aí para o nosso pessoal. Que a gente bateu aqui, falou tanta coisa, né? Um monte de coisa, né, velho? Tá aí. Eu queria encorajar os meus irmãos e os nossos irmãos que nos ouvem aqui a serem zelosos por crescer no conhecimento bíblico. Pode ser que você não seja pastor, né? Não seja líder, mas não significa que você não deva crescer no conhecimento das Escrituras. Então, seja fazendo um curso, seja lendo bons livros, indicados por gente confiável, você pode e deve crescer no conhecimento da palavra, né? Tendo tutores, tendo gente que pode te instruir, como eu falei, seja um curso, seja num livro, porque isso é querer amar o Senhor melhor. Então eu gosto de dizer, e eu vou terminar com essas considerações, reverendo, que é assim, ó, a gente não ama bem aquilo que a gente não conhece. Para a gente amar devidamente, a gente precisa conhecer. Então conheça bem o seu Senhor, para você amá-lo como ele deve ser amado. O profeta Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo, né? Amém. E a base do culto cristão é o conhecimento, né? Saber que o Senhor é Deus. Amém. Muito obrigado, Heber. Nada. Você, até o próximo episódio. Grande abraço.